Fala, nação rubro-negra! O clima nos bastidores do Flamengo está pegando fogo e desta vez não é por causa de jogo decisivo ou título em disputa, é briga interna mesmo e daquelas que podem influenciar diretamente o desempenho dentro de campo. A semana começou com uma notícia bombástica: José Botto, o homem forte do departamento de futebol, estaria ameaçando pedir demissão. Isso mesmo, o responsável pelas principais movimentações no mercado pode estar de saída. E o pior, essa tensão toda acontece justamente às vésperas da abertura da janela de transferências. Ou seja, o momento é o pior possível para o Flamengo lidar com turbulência política. Toda essa crise tem um estopim. O presidente BAP resolveu intervir diretamente e mandou paralisar todas as negociações, tanto de chegadas quanto de saídas. Com isso, a venda de Vitor Hugo para o Famalicão, que estava praticamente acertada, travou. A possível chegada de Jorge Carrascal também parou. E nomes que estavam no radar, como Ezequiel Barcos, ficaram em compasso de espera. O motivo da canetada do presidente. Uma série de decisões recentes do Botto que não agradaram, principalmente a tentativa de contratar Mickey Johnston, jogador que levantou muitos questionamentos nos bastidores por conta do valor e da justificativa. Técnica para na investida. Foi o suficiente para BAP colocar o pé no freio e pedir uma reavaliação geral na estratégia de mercado do clube. Só que essa freada brusca veio acompanhada de tensão. Segundo informações que correram ontem por toda a imprensa esportiva, Botto não gostou nada de ter suas decisões vetadas e pode jogar a toalha a qualquer momento. O clima azedou de vez. Gente próxima ao dirigente já estaria ventilando a possibilidade de ele entregar o cargo, e isso disparou o alarme geral na Gávea. Afinal, estamos falando do principal nome da estrutura de futebol do Flamengo neste momento. Ele é o homem que organiza, negocia, pensa o elenco, define os reforços e atua diretamente. Com o técnico, sua saída criaria um vácuo de comando num setor fundamental, especialmente agora que o clube se prepara para disputar as fases decisivas da Copa do Brasil Libertadores e ainda lidera o Campeonato Brasileiro. Para tentar conter a crise, o próprio BAP deve se reunir com Botto nas próximas horas. Essa conversa é tida como decisiva para definir o rumo do departamento de futebol do Flamengo. Ou eles se entendem e alinham o que vai ser feito a partir de agora, ou o divórcio vai ser oficializado. E nesse caso o clube já começa a se movimentar nos bastidores para encontrar um substituto à altura. O nome que começou a ganhar força entre os conselheiros é o de Leonardo, ex-jogador do Flamengo e ex-diretor de futebol do Paris Saint-Germain, um nome experiente com bom trânsito no futebol europeu e, claro, com história no Mengão. Não seria uma escolha qualquer, ele conhece o clube, conhece o mercado e poderia chegar já com moral para tocar as negociações que estão paradas. Mas tudo depende do que acontecer nessa reunião entre BAP e Botto. Enquanto isso, o time vai se preparando para o duelo contra o São Paulo no próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Felipe Luiz volta aos treinos com o elenco nesta terça-feira em atividade marcada para as 9h30 da manhã. Já de olho na retomada da competição nacional, o Mengão deve ter novidades. A principal delas pode ser a estreia do meia Jorginho recém-contratado, atuando no Maracanã com a camisa rubro-negra pela primeira vez. Com a ausência de jogadores importantes como Eric Pulgar, a tendência é que Jorginho comece entre os titulares. A expectativa é grande sobre o desempenho dele, já que foi contratado justamente para ser uma alternativa no meio-campo, principalmente na ausência de Arrascaeta, que não estará disponível no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, contra o Internacional. Essa ausência do uruguaio, inclusive, aumenta ainda mais a pressão por reforços. O Flamengo sabe que precisa de peças para encarar essa maratona de jogos decisivos, e é aí que a crise interna pode ser ainda mais prejudicial. Porque enquanto dirigentes brigam nos bastidores, o tempo passa e os adversários se reforçam. O clube precisa se mexer com urgência no mercado para garantir um elenco competitivo nas 3 frentes que ainda disputa. A janela abre no dia 10 e até lá é fundamental que o departamento de futebol esteja com tudo resolvido. Não dá para entrar num momento tão importante do ano sem saber quem vai comandar as decisões do futebol. O torcedor está apreensivo e com razão. E tem mais.
A saída do atacante Felipe Lima para o Alverca de Portugal foi confirmada. O Flamengo negociou o jovem atleta, mantendo um percentual pensando em uma venda futura. O Alverca, para quem não sabe, é o time que pertence ao grupo que gere a carreira de Vinícius Júnior. Teve gente, inclusive, dizendo que o próprio Vini teria comprado o clube, mas não é bem assim. O fato é que Felipe Lima vai reforçar a equipe B dos portugueses e o Flamengo segue com uma parte dos direitos econômicos. Uma movimentação comum no mercado, mas que acabou ofuscada pelo turbilhão de problemas que tomou conta da Gávea nos últimos dias. O que chama a atenção é como de uma hora para outra tudo parece ter desandado. O Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro, avançou na Libertadores e na Copa do Brasil e ainda assim vive um caos administrativo. É difícil entender. Um clube que deveria estar em paz focado nos objetivos esportivos se vê envolvido em vazamentos de informações, prints de conversas, brigas internas e decisões que mais atrapalham do que ajudam. E enquanto isso, os rivais seguem observando de camarote. Quem não gosta do Flamengo está aplaudindo esse cenário de instabilidade. Estão rindo da nossa cara, porque sabem que um Flamengo forte, unido e focado é praticamente imbatível. Mas um Flamengo dividido com guerra de egos e sabotagens internas vira presa fácil. É preciso que alguém tome as rédeas dessa situação, e esse alguém naturalmente é o presidente. BP precisa agir com firmeza e colocar ordem na casa. Resolver de uma vez essa questão com Boto, definir quem vai comandar o futebol e traçar um plano de ação claro para a janela de transferências? O tempo é curto, os desafios são grandes e o Flamengo não pode mais perder tempo com brigas internas. O foco precisa voltar para o campo, para o desempenho, para os títulos. É disso que vive o Flamengo. É isso que move a torcida. Até porque com a retomada do calendário, os jogos voltarão a acontecer em ritmo alucinante. Serão partidas quarta e domingo praticamente sem folga até o início de setembro, quando vem uma nova pausa por conta da data FIFA. E nesse período, o Flamengo terá confrontos decisivos. Cada escolha errada agora pode significar uma eliminação lá na frente. Cada reforço que não chegar pode pesar numa substituição durante um jogo difícil. Não dá mais para brincar com o planejamento. O momento é de união e foco total. Basta de guerra de bastidores. Se Boto vai sair ou não, se Leonardo vai assumir ou não, o importante é que a decisão seja tomada rápido. O Flamengo precisa saber quem está no comando do seu futebol. Precisa de uma liderança clara que saiba lidar com a pressão, tomar decisões rápidas e eficientes e, acima de tudo, que tenha o Flamengo como prioridade absoluta. Não dá mais para continuar nessa corda bamba. Quem puxa para um lado, quem vaza. A informação para a imprensa, quem joga contra, não está ajudando? Está atrapalhando? E nesse cenário, quem sai perdendo é sempre o clube? O Flamengo é gigante demais para ficar à mercê de vaidades? E a torcida que é apaixonada e sempre presente merece respeito. Merece um time competitivo, uma gestão profissional e um ambiente saudável. Já passou da hora de virar a chave e resolver os problemas internos e olhar para frente. Porque o segundo semestre promete ser intenso e só os fortes vão sobreviver. O que mais preocupa é que o Flamengo vinha em um bom momento dentro de campo. Com o técnico Felipe Luiz conseguindo dar padrão ao time, as vitórias vieram e a confiança estava em alta. Mas toda essa confusão nos bastidores ameaça contaminar o elenco. Jogadores começam a sentir o clima, o ambiente pesa e isso pode refletir nos resultados. Por isso é fundamental que a diretoria resolva tudo antes da bola voltar a rolar. Porque se a crise interna invadir o vestiário, aí o estrago pode ser muito maior. E ninguém quer ver o Flamengo desperdiçar mais um ano por causa de brigas de bastidores. E é nesse ponto que a gente precisa refletir. Como que um clube do tamanho do Flamengo, com a estrutura que tem com o elenco, que tem com a força que tem dentro e fora de campo, chega nesse nível de desorganização em um momento tão importante da temporada? Porque não estamos falando de uma equipe em crise técnica que está mal no campeonato ou que foi eliminada cedo nas competições. Muito pelo contrário. O Flamengo está vivo. Em tudo está na liderança do Campeonato Brasileiro, está nas oitavas de final da Libertadores e segue firme na Copa do Brasil. Isso deveria ser motivo de tranquilidade, de confiança e de foco. Mas o que a gente vê é
Um ambiente totalmente contaminado por vaidades, conflitos de ego e uma disputa de poder que só tem um perdedor, o clube. Se o presidente achou que era o momento de intervir, beleza, tudo certo. É papel dele colocar ordem se ele acha que as coisas estão saindo do controle. Agora essa intervenção precisa vir acompanhada de uma solução. Não dá para simplesmente travar tudo, parar as negociações, deixar todo mundo no vácuo e gerar um clima de insegurança geral. Isso só alimenta a fofoca, só fortalece quem está de fora torcendo contra e mina a confiança de quem está dentro. O jogador que estava prestes a ser vendido agora não sabe mais se vai ou se fica. O reforço, que já estava a caminho, agora não sabe se vai vestir a camisa do Mengão ou se vai fechar com outro clube. E o técnico, coitado, fica no meio disso tudo tentando montar um time competitivo com um elenco que pode mudar a qualquer momento. É por isso que a reunião entre BAP e Boto é tão urgente. Porque ela não define só o futuro de uma pessoa, ela define o rumo do Flamengo nas próximas semanas. E convenhamos, essas próximas semanas podem ser decisivas para o ano inteiro. Uma janela de transferências mal planejadas sem reforços pontuais pode custar caro. O Flamengo precisa de um meia para suprir a ausência do Arrascaeta. Precisa de um volante que chegue para assumir responsabilidade. Precisa de um zagueiro para dar profundidade ao setor defensivo. E precisa sim de mais um atacante que possa entrar na rotação sem deixar o nível cair. Mas nada disso vai acontecer enquanto o clube estiver paralisado por causa de guerra política. E quando a gente fala em reforço, não é trazer jogador por trazer. Não adianta sair contratando por impulso ou por pressão da torcida. O que o Flamengo precisa são jogadores com perfil certo, com característica que encaixe no modelo de jogo e que cheguem prontos para decidir. O elenco atual é bom, mas tem lacunas, tem posições que se perder um titular, o nível cai demais. E é aí que entra o papel da diretoria de futebol. O cara que está ali no comando precisa ter visão, ter planejamento, ter respaldo. E se o Boto não tiver mais esse respaldo, então que saia logo sem mais desgaste, para que outro profissional assuma com tempo de fazer um bom trabalho? A verdade é que o Flamengo vive neste momento uma divisão interna perigosa. Não é só um desacordo entre duas figuras importantes. É uma divisão de ideias de filosofia de condução do futebol. E isso precisa ser resolvido com maturidade. Porque a instituição Flamengo é muito maior do que qualquer disputa de bastidor. Aqui não tem espaço para vaidade. Aqui é trabalho, é resultado, é entrega. O torcedor está cansado de ver briga de dirigente enquanto o time sofre em campo. A torcida quer título, quer desempenho, quer organização. O Flamengo de hoje precisa voltar a ser o Flamengo de antes, forte, unido e vencedor. E se a escolha for realmente por uma troca no comando, que essa troca seja feita com responsabilidade. O nome de Leonardo começou a ganhar força nos bastidores e seria sem dúvida um nome de peso. É jogador do clube, conhece bem a instituição, tem bagagem internacional e já ocupou cargos importantes em grandes clubes europeus. Sabe como funciona o mercado, tem contatos, tem moral? Mas também não adianta trazer alguém só pelo nome. Leonardo, se vier, vai precisar de autonomia, de apoio interno e de tempo para implementar suas ideias. E claro, vai ter que lidar com a pressão que é estar no Flamengo, ainda mais em um cenário como o atual. Enquanto tudo isso se desenrola fora de campo, dentro das quatro linhas, o técnico Felipe Luiz segue trabalhando para manter o foco do grupo. A preparação para o duelo contra o São Paulo já começou. E a expectativa é de casa cheia no Maracanã para empurrar o time. O torcedor está ansioso, quer ver o Mengão em campo de novo, quer ver o Jorginho estreando, quer ver o time respondendo, com bola no pé. Porque é isso que acalma a crise. Quando o time vence, quando joga bem, quando convence, todo esse barulho de bastidor diminui. Mas não dá para jogar essa responsabilidade toda nas costas do elenco. Eles precisam de respaldo, de um ambiente organizado, de uma direção que funcione. E mesmo com todas essas dificuldades, o Flamengo vai para esse jogo contra o São Paulo como favorito. Mas é bom lembrar que o adversário também vive um bom momento e vai tentar aproveitar qualquer brecha. Se o time entrar disperso com a cabeça, fora do jogo por causa do que está acontecendo nos bastidores pode complicar. É por isso que o momento de agir é agora, de resolver tudo agora.
Não dá mais para empurrar com a barriga para deixar a situação escalar. Já passou do limite. E tem mais, o Flamengo precisa olhar para frente. Depois do São Paulo, tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Clássico, tem decisão atrás de decisão. Vai ter jogo grande toda semana. E o torcedor vai cobrar, vai estar em cima. O nível de exigência é alto, como sempre foi. E com razão, o Flamengo montou um elenco para ser campeão. Tem uma das maiores folhas salariais do continente. Tem estrutura, tem torcida, tem história. Não pode de jeito nenhum jogar tudo isso fora por causa de disputa política. Chegou a hora de colocar o clube acima de tudo. A janela está prestes a abrir. Os concorrentes já estão se reforçando. O Palmeiras está de olho em jogador europeu. O Atlético Mineiro quer mais um atacante. O São Paulo está se mexendo. E o Flamengo vai ficar parado esperando resolver conflito interno? Vai perder tempo precioso enquanto os rivais se organizam? Não pode. Cada dia perdido pode ser um reforço que escapa. Cada hesitação pode ser uma eliminação no futuro. E ninguém quer isso. A torcida não merece isso. O elenco não merece isso. E a história do clube não aceita isso. É hora de pensar grande. É hora de voltar a ser o Flamengo que assusta. Aquele Flamengo que, quando entra em campo, impõe respeito. Que vai pro mercado e traz jogador de impacto. Que se organiza fora de campo para vencer dentro. Que coloca a casa em ordem e mira no topo. É esse Flamengo que a gente quer de volta. E para isso precisa tomar decisões agora, com firmeza, com coerência, com responsabilidade. O torcedor vai continuar apoiando, vai lotar o Maracanã, vai comprar a briga, vai estar junto. Mas quer ver atitude, quer ver ação. Chega de vazamento, chega de conflito, chega de incerteza. O Flamengo precisa agir. O presidente precisa liderar. Os dirigentes precisam se alinhar. E quem não estiver comprometido com o projeto que peça, para sair. O Flamengo é maior que qualquer um. Essa janela pode ser o diferencial entre um ano comum e um ano histórico. Mas para isso o clube precisa estar inteiro focado com um projeto claro. Não dá mais para perder tempo. O futuro do Flamengo está em jogo. E ele começa a ser decidido agora fora de campo nos bastidores, porque o que for feito nos próximos dias vai impactar diretamente os próximos meses. E se o Flamengo acertar, agora ninguém segura depois. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O mundo do futebol pode estar prestes a testemunhar uma reviravolta histórica envolvendo um dos clubes mais populares do planeta. De acordo com fontes próximas ao cenário esportivo internacional, rumores indicam que Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain e uma das figuras mais influentes do futebol mundial, teria feito uma proposta bilionária pela Sociedade Anônima do Futebol, SAF do Flamengo. Embora nenhuma das partes confirme oficialmente a negociação, o burburinho nos bastidores é intenso. A movimentação seria parte de uma estratégia ousada de Al-Khelaifi para expandir seu império esportivo para além da Europa, mirando agora a América do Sul, mais especificamente o mercado brasileiro, onde o Flamengo se destaca como um verdadeiro gigante. Fontes ligadas ao setor financeiro esportivo afirmam que a proposta envolveria cifras astronômicas, dignas dos padrões do Oriente Médio. O objetivo seria transformar o Flamengo em uma potência global, aproveitando sua imensa torcida e estrutura já consolidada. Ainda que o clube carioca não tenha oficializado a transformação em SAF, há quem diga que os estudos internos para esse modelo de gestão já estejam em estágio avançado. O que pode ter atraído o interesse do magnata do Catar? O interesse de Al-Khelaifi não seria isolado. Nos últimos meses, diversos fundos estrangeiros têm observado com atenção o crescimento do futebol brasileiro e a nova legislação que permite a criação de SAFs. Com a estabilidade econômica crescente no setor esportivo e a valorização dos ativos ligados a grandes clubes, o Flamengo aparece como um dos alvos mais cobiçados no cenário atual. Dirigentes do Flamengo evitam comentar o assunto, mas o silêncio apenas alimenta ainda mais as especulações. Internamente, comenta-se que o clube enxerga com bons olhos uma possível injeção de capital estrangeiro, desde que haja garantia de preservação da identidade rubro-negra e autonomia nas decisões esportivas. Enquanto isso, torcedores se dividem.
entre a empolgação com a possível chegada de um investidor bilionário e o receio de perder parte da essência que fez do Flamengo um clube tão popular e amado. Se o rumor se confirmar, o futebol brasileiro poderá viver um novo capítulo em sua história. E o rubro-negro, quem sabe, iniciar uma era dourada nos moldes dos grandes clubes europeus? Por enquanto, tudo não passa de um burburinho. Mas no futebol, onde há fumaça, há fogo. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto.